Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos de forma remota, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras, e rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias e que possamos estar juntos em comunhão, aprendendo da palavra do Senhor. Mas enquanto não podemos fazer, agradecemos a Deus, porque Ele também nos concede a tecnologia e podermos nos achegar até os irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Como os irmãos bem sabem, esta aula está sendo gravada, esse estudo, na verdade, mas os irmãos podem estar interagindo aqui no chat do YouTube. É também importantíssimo o nosso compartilhamento, nosso compartilhar de pedidos e agradecimentos de oração. Podemos fazer isso lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, que os irmãos estejam em constante oração uns pelos outros, na certeza de que o nosso Deus ouve as nossas orações. Meus amados irmãos, nós hoje estudaremos o Salmo de número 39, e este Salmo é muito oportuno, principalmente para um aspecto reflexivo da vida. Esse salmo ele tem como base principal o aspecto da brevidade da vida. E nós vamos observar um processo que o rei Davi elenca acerca desta brevidade. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele iluminação para a compreensão da sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos reúne, não de forma física, mas na certeza de forma em espírito, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra e que possamos, ó Deus, ser encharcados, nutridos, alimentados por ti. Ó Deus, nos concede um coração esperançoso, motivado e confiante de que o Senhor ouve as nossas orações e também tem o domínio, o controle e sustenta todas as coisas. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada família, mesmo à distância, que possamos compreender a tua santa palavra, para que, unidos em espírito, possamos te agradar e te bendizer. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Se há um mal em nossa sociedade, meus amados irmãos, embora muito da tecnologia exista e muita informação esteja disponível, principalmente para os nossos jovens, se há um mal em nossa sociedade, é a falta de pensar ou de refletir. E estamos vivendo em um mundo muito rápido, muito dinâmico, onde excesso de informações e muitas informações vêm ao nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo, logicamente não nesse momento de pandemia, mas muitas atividades, muitas dinâmicas nos são apresentadas. E isso nos faz deixar de pensar ou de refletir. Se observarmos também, principalmente na área educacional, muito se é dado acerca de informação, mas pouco se investe na reflexão dos temas. E pensar é algo de extrema importância. Existe um livro muito interessante do C.S. Lewis, e aí guardando as devidas proporções em alguns aspectos teológicos, mas um livro intitulado A Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. E neste livro, C.S. Lewis, tratando de vários assuntos acerca desta dinâmica de um diabo ensinando a outro aprendiz, também diabo, a como ele pode afastar um ser de Deus, e uma dessas cartas é tratando a respeito do pensar, do refletir. Ora, pois se nós pensarmos, se nós refletirmos, principalmente acerca da brevidade da vida,
acerca dos assuntos essenciais do ser, isso nos aproximará de Deus, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus está alicerçado no intuito e no objetivo de pensar, de refletir, de ponderar, de criar. Isso é que diferencia o ser humano dos próprios animais. Então, o pensar, o refletir é algo muito importante para a nossa caminhada e uma questão que a sociedade tem negligenciado. Muitas são as informações, muitas são as tecnologias, muitos são as atividades, os recreios, né, no caso, que nos fazem ter neste mundo, mas pouco se reflete, pouco se pensa, e isso é uma armadilha em nosso meio. E isso também está atingindo os nossos jovens também na igreja. E nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Bem, indo para o texto propriamente dito, esse texto ele tem uma dinâmica, ele é um salmo sapiencial, salmo de sabedoria, e ele está elencado ou ligado ao Salmo 38, que muito bem vimos, um salmo que tratou de uma punição de Deus, e ele soube fazer, né, pela graça de Deus, ter a noção e a consciência de que um mal físico estava atormentando, estava sobre ele por conta dos seus pecados. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver a consciência do rei Davi e dentro de um processo de aprendizado. E dentro desse processo, ele vai elencar 4 aspectos muito importantes. No título da nossa Bíblia Revista Atualizados, eles colocaram como a vaidade da vida. E no subtítulo, que é do original, está ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Aqui, então, ele dirige esse salmo ao mestre de canto, ou seja, para que esse salmo seja proferido publicamente. Ele que tinha alguns regentes em relação ao aspecto de adoração, ele então dirige esse salmo a um desses regentes, desses que seriam responsáveis pela adoração no templo. O objetivo deste salmo, ele não é só um reflexo, Davi vislumbrando e olhando para a sua vida, mas é também ele atribuindo esta vida e o objetivo da vida em estar em conformidade com a vontade de Deus. E aí ele vai começar o texto tratando sobre um desses processos que ele aprende ao longo da vida. E o que é interessante, é claro que nós temos aqui Davi já maduro, já idoso, provavelmente. Não há nenhum relato específico histórico para escrever esse salmo, mas também se trata de uma perseguição e não se revela o detalhe sobre isso. Mas ele começa, então, tratando um desses processos de aprendizado acerca do silêncio, de silenciar, de calar. Há momentos de falar e há momentos de calar. E aqui ele vai tratar esse aspecto dos versos 1 até o verso de número 3. Acompanhe comigo o texto nesse primeiro momento. E disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Aqui ele começa, no verso 1, falando de uma ação que ele vai tomar, principalmente na presença dos ímpios. Sabe o que é terrível em nosso meio? É porque muitas vezes nós falamos demais e falamos quando não se deve falar. E falamos também o que não se deve falar para quem não se deve dizer.
E isso é terrível. Então, aqui, esse primeiro momento, perceba que ele trata de um ato de prudência. Disse comigo mesmo. Aqui é como se ele tivesse dando um conselho a si mesmo e ele está numa espécie de solilóquio, né? É falar consigo mesmo. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio, porém mordaça na minha boca. Ou seja, eu, na verdade, eu deixo de exercer uma liberdade que eu tenho, que é de falar. E aqui, por que ele tem essa prudência? Ora, porque muitas vezes, meus irmãos, nós falamos, e quando nós falamos, nós podemos fazer duas coisas. Primeiramente, duas coisas que não convêm. Primeiramente, falar algo que desagrada a Deus. Falar algo que vai de encontro à vontade de Deus. Falar algo que, de certa forma, entristece o coração de Deus. Falar palavras torpes. Mas há uma outra questão também dentro desta prudência. É silenciar, porque a nossa fala, muitas vezes, pode ser distorcida por nossos inimigos. Então, muitas vezes nós desabafamos, nós buscamos levar, inclusive, os nossos temores, as nossas fraquezas para quem não se deve. E aí, então, estas pessoas que ouvem as nossas palavras, elas distorcem aquilo que nós falamos. E nós não podemos dar munição para aqueles que principalmente querem nos destruir e, acima de tudo isso, zombar de Deus. Porque eles usam isso contra nós, contra os servos do Senhor, não para nos atingir somente, mas principalmente para atingir, de certa forma, a nossa fé e o nosso Deus. Então, nós não podemos, e aqui é este conselho que Davi está dando para si mesmo, nós não podemos dar vazão, dar motivo para sermos mal interpretados, para sermos ridicularizados, para sermos também, para ser distorcidas nossas palavras. Então, o calar, a prudência no falar é muitíssimo importante. Infelizmente, em nossos meios, em nosso meio, não só há os lobos, né, mas também há os lobos na pele de cordeiro. E muitas vezes nós queremos desabafar aquilo que está nos incomodando, nós muitas vezes estamos passando por tristezas e procuramos alguém para falar das nossas angústias, das nossas fraquezas, para falar de algo, mas nós estamos falando para as pessoas erradas. E esse falar, ele vai culminar justamente em um mau testemunho e principalmente para que aquela pessoa possa, então, zombar do nosso Deus e utilizar isso contra nós. Então, este é o primeiro aspecto desse primeiro momento, esse silenciar. E aqui Davi está com o coração angustiado, está com o coração sofrido, está vivendo uma perseguição. Não propriamente ele está com uma dor física, mas esse texto do Salmo 39 é mais uma questão emocional de Davi. Então, ele fala acerca dos seus inimigos, silenciar na presença deles. Ele vai continuar no verso 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou, calei acerca do bem. O que ele vai, então, trabalhar aqui? Não só para o ímpio,
ele não só está falando que nós não devemos muitas vezes falar para quem não se deve, mas também nós devemos silenciar para quem se deve. Muitas vezes você tem pessoas que são confiáveis, pessoas que são piedosas, mas também para elas você deve silenciar. Há dores, meus amados irmãos, há angústias, há tristezas que só Deus deve ouvir, que só Deus deve ser procurado. Nem para aquele irmão mais achegado, nem para aquela pessoa mais piedosa podemos contar. Ou seja, o sofrimento, a angústia, o desespero, ele é muitas vezes necessário se vivenciar sozinho, se vivenciar, na verdade, somente na presença de Deus. E a minha dor se agravou. É claro, guardar o peso de uma angústia, de uma dor, de um desespero, não é fácil. Mas aqui, então, Davi, ele se dá esse conselho com uma prudência e também com uma sabedoria de guardar o seu coração, de não dar vazão também para pessoas que também muitas vezes são piedosas, mas são humanas, são falíveis, são passíveis de erro e de traição. Então, muitas vezes você pode falar ou contar ou desabafar algo que, para alguém que naquele momento, sim, é uma pessoa confiável, é uma pessoa amiga, é uma pessoa piedosa, mas ela é humana e ela é falível e ela é carente de perfeição. Então, muitas vezes nós temos que guardar, silenciar e emudecer, né? Ficar mudo. Percebe a ideia de sofrer em silêncio, de sofrer calado? Essa é uma expressão também usada no sofrimento de Jesus Cristo, também na tipificação de Isaac com Abraão, esse silêncio, esse calar, esse emudecer, para que as palavras não sejam utilizadas contra você de forma errada e de forma distorcida. No verso de número 3, ele vai dizer assim: esbreceu-se em mim no peito e o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo. Então disse eu, com a própria língua. Percebe que aqui, então, ele está trabalhando um aspecto muito importante. Esbraceciou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu, com a própria língua. Aqui, então, ele está trabalhando um aspecto de que este coração, ele está ardente, ele está queimando, ele está clamando, ele está sofrendo, e ele vai trabalhar, então, um aspecto no intuito de que o coração está apertado, e ele, então, vai estabelecer uma palavra com o próprio Deus, né? Aqui, ele está falando de um processo, e o primeiro processo é guardar a angústia, guardar a tristeza, guardar o sofrimento, para se resguardar. Mas esse ato, ele provoca algo, ele provoca um aperto no coração. Então, é tanto que no versos de 4 a 6, que é o outro processo que Davi está passando,
ele vai trabalhar o desalento, o peso no coração. Acompanhe comigo o que ele vai dizer. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aqui, então, o seu coração está apertado. E para quem ele se volta? Percebe que aqui, então, ele dá um conselho a si mesmo, ele fala consigo mesmo, o solilóquio, mas quando ele chega no verso 4, ele começa um diálogo. Ele estava no monólogo e agora ele está num diálogo. E ele está num diálogo com quem? Com o próprio Deus. E é isto, muitas vezes, meus irmãos, que devemos fazer. Há coisas que só Deus deve saber de nós. Há coisas que só Deus deve ouvir de nós. Há coisas que só Deus pode fazer por nós. E há coisas que só Deus vai compreender acerca de nós. Porque uma pessoa que, por mais lhe conheça, por mais ela tenha intimidade com você, ela nunca vai poder lhe compreender perfeitamente. Seja no aspecto conjugal, seja no aspecto familiar, de pai, mãe, filho, seja no aspecto de amizade. As pessoas elas não vão lhe entender de forma completa, de forma perfeita, mas Deus entende as nossas dores, entende as nossas contradições, nos compreende, inclusive, nas nossas instabilidades, percebe? Então, aqui ele começa um diálogo com o próprio Deus. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aqui, então, ele começa a trabalhar essa ideia da brevidade da vida. Lembra que é um salmo reflexivo e de pensar? Então, ele começa a entender e colocar diante de Deus o quanto ele é frágil e o quanto esta vida ela é rápida, o quanto o tempo, como nós usamos, o tempo voa. E então ele está refletindo, ele está falando com Deus. No verso 5 ele vai dizer assim: deste aos meus dias o cumprimento de alguns planos, de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. É pura vaidade. O que ele está trabalhando aqui? Que o homem, o ser natural, todo homem, ele é vaidoso. Ele vai trabalhar um aspecto, principalmente da vaidade, é desviar daquilo que é, digamos assim, que é essencial, que é fundamental. Então, tudo aquilo que eu faço que não seja um propósito, um objetivo, a finalidade é vaidade. Então, ele vai trabalhar que os homens, aqui ele está olhando para um sentido de que homens, eles guardam bens, mas quem gastará esses bens? Os homens, eles se preocupam com riquezas, mas eles levarão essas riquezas? Percebe? Ele começa, então, a trabalhar o coração dele para com Deus, e ele fala dessa brevidade da vida, e ele fala da vaidade, de tudo aquilo que remonta em si mesmo, em benefício próprio, isso é vaidade. A vaidade está presente, meus irmãos, em todos nós.
inclusive naqueles que são servos de Deus, na maneira que nós nos portamos, as roupas que vestimos, as palavras que escolhemos, a motivação que temos, por exemplo, em ir à igreja, no momento que oramos. Qual o nosso objetivo? Falar com Deus ou impressionar a homens? Inclusive também para os pregadores. Qual é o meu objetivo de fazer um sermão? É que eles agradem os ouvidos das pessoas ou que ele seja pregado com fidelidade à palavra de Deus, mesmo que essas palavras não sejam agradáveis aos homens. Percebe? Nós buscamos muito aplausos dos outros, buscamos muito acumular riquezas, e para quê? Percebe a reflexão? Porque chegará o momento que é o destino de todo homem, de toda a humanidade, a morte, a separação. E o que levaremos? Percebe? Então, é nesse sentido que ele começa a trabalhar esse processo de pesar. Por quê? Porque ele está pensando na sua vida como um todo. Ele está pensando no seu propósito de vida, na essência da sua existência. E ele está vendo que a conquista, que os bens, que o orgulho, que a soberba, que o egoísmo, tudo isso é vaidade. A vaidade é tudo aquilo que me desvia da finalidade da existência. Percebe? E no verso 6 ele vai dizer assim: com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Aí ele vai continuar e vai dizer assim: amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Percebe aqui então ele fala como uma sombra, como algo que não é real. Porque sabe algo que é terrível em nossa sociedade? É a busca por entretenimento, o que de certa forma não é pecado. Mas há seres, há pessoas que vivem do entretenimento, que estão constantemente ligados a questões que não são reais, a discussões e a uma vida que não é real. Pessoas que vivem diretamente e suas vidas são pautadas nas redes sociais, por exemplo, que não correspondem à sua realidade. Pessoas que querem se transportar para filmes, para séries. Eles não vivem a realidade. Pessoas que se alienam em uma determinada ideologia, mas não está vivendo o mundo real. Há uma criação de um mundo ideal, mas ele não vive neste mundo. E então nós percebemos, né, e aí há um filme muito interessante para isso, creio que muitos já assistiram e muitos gostam, que é Matrix, né, que é a criação de algo que não é real, de algo que não existe. E muitas pessoas estão neste Matrix, nesta realidade alternativa. Mas a vida não é entreter, porque o entretenimento é justamente isso, é sair da realidade, encontrar um alívio para que você não sinta esta realidade. Então ele trabalha esse aspecto. Em vão inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará, quem os levará. E então ele fala nesse aspecto, você acumula
acumulamos tantos tesouros, tantas riquezas, mas quem vai gastar? Quem ficará com estes? Nós vemos tantas pessoas famosas, meus irmãos, que falecem, e quantas brigas nós vemos em relação à herança. A quem ficará com a herança? E a pessoa então trabalhou tanto, acumulou tanto, economizou tanto, para quê? Ou seja, o seu propósito de vida não serviu para a sua finalidade real e verdadeira. Por isso, então, que o nosso catecismo ele vai trabalhar. Na primeira pergunta, ele já trata sobre isso. Qual o fim principal do homem, ou a finalidade principal do homem? É glorificar a Deus e se alegrar nele para todo o sempre. Ou seja, o foco da existência humana, o alvo da existência humana está em Deus, está em agradá-lo, em obedecê-lo e se alegrar nele. No verso 7, ele já trabalhou dois aspectos importantes. Primeiramente, ele trabalhou o silêncio, o calar em vez de falar. Depois ele trabalhou esse aspecto do coração pesado, o desalento, olhando para toda esta brevidade da vida. Mas agora ele vai trabalhar somente no verso 7 a confiança. E ele vai dizer assim no verso 7: E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Esse é o versículo chave deste salmo. Porque o que é esperar? É ter a paciência, a fé e a confiança na certeza que, em meio a dores, a lutas, a perseguições, eu estou convicto e bem certo e confiante de que Deus tem o controle, o domínio, o governo e sustenta todas as coisas. Ele faz aqui uma retórica, ele pergunta e ele mesmo responde. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Ou seja, tu és a minha confiança, tu és a minha certeza, a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe? Ele sai de um silêncio angustiante, depois ele sai de um pesar e um desalento para uma confiança, para uma certeza. Mas também esse processo do rei Davi, ele primeiramente ele está dentro de um sentido de silenciar, de um ato dele, de um ato externo perante os seus inimigos, perante os ímpios, mas também perante os justos. Ele também está diante de um ato muito mais reflexivo e pesar do coração intimista anteriormente. Depois ele passa para uma confiança tratando e conhecendo e reconhecendo a Deus, mas esse voltar-se para Deus leva o homem a um processo de cura e de sarar a sua alma, que é o processo de arrependimento. Acompanhe comigo dos versos 8 até o verso de número 13. Ele vai dizer assim: livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Aqui, justamente, ele começa a trabalhar: livra-me, Senhor, dos meus pecados.
percebe a consciência do salmista, percebe a consciência de Davi. Este é um coração regenerado, porque o que ele faz? Ele não olha para as circunstâncias, para as perseguições e coloca a culpa nos outros, e coloca a culpa em outras pessoas ou em circunstâncias, mas ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu pecado. E ele não quer ser envergonhado, ou seja, opróbrio do insensato. Ele vai dizer no verso 9: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Porque tu fizeste isso. Aqui ele está falando desse abrir a boca e não falar, ele está no sentido de murmuração. Por quê? Porque aqui então ele também tem consciência de que os males que ele passa é fruto do seu pecado. E nesse sentido aqui, ele está aceitando, ele está compreendendo o juízo de Deus sobre sua vida. E ele não questiona Deus, ele não murmura contra Deus, porque ele entende que ele merece o castigo de Deus, que ele merece a correção e a repreensão de Deus. Ele vai dizer: tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. De teu flagelo ou do teu azorrague, né? Ele vai trabalhar aqui que ele aceita a punição de Deus, que ele compreende que ele merece sim, no verso 10, que ele merece sim ser punido por Deus, mas que Deus tenha misericórdia dele, que isso seja mais brando. Estou consumido, ou seja, ele está com dores, ele está sofrendo. Percebe que ele não pede a Deus a isenção de punição, a isenção da consequência dos seus atos, mas ele também clama a Deus por misericórdia, que pelo menos ele abrande essa dor, que pelo menos ele diminua essa dor e esse sofrimento. No verso 11 ele vai dizer: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis, ele vai dizer, destróis nele com traça o que tem de precioso, com efeito, todo homem é pura vaidade, com efeito, todo homem é pura vaidade. Aqui ele vai trabalhar um aspecto muito importante nesta disciplina, neste castigo de Deus, neste momento em que Deus ele vai nos corrigir. Ele nos tira muitas vezes algo que para nós é precioso, algo que para nós vale muito. Por quê? Porque algo que é precioso para nós muitas vezes pode estar ocupando o lugar que só a Deus pertence. Então, muitas vezes, nós temos algo muito precioso, por exemplo, família, ou filhos, ou esposa, e Deus os tira de nós. Por quê? Porque muitas vezes estes entes queridos estão ocupando o lugar que só pertence a Deus. Estão ocupando o lugar de adoração. Então, Deus tira os nossos ídolos. Muitas vezes ele também pode fazer isso com um emprego, com finanças, tudo aquilo que nós depositamos, o nosso amor nos é tirado por Deus. Por quê? Porque ele quer trabalhar o nosso ser, ele quer trabalhar o nosso coração. Ele precisa nos sarar e nos purificar e nos santificar. E para isso, ele retira, ele exclui de nós tudo aquilo que nos é caro, mas que, na verdade, é idolatria,
são ídolos que colocamos em nossos corações e que ocupam o lugar que só a Deus é devido. Nos versos 12 e 13, ainda nesse quebrantamento, nesse arrependimento, Davi, então, orando ao Senhor, ele vai terminar da seguinte forma, nos versos 12 até o verso 13. Ouve, Senhor, a minha oração. Ouvir aqui não é só o aspecto sonoro, a voz de Davi chegando-se a Deus, mas é ele clamando ao Senhor: atenta, Senhor, a minha angústia. Senhor, fita os olhos em mim e vê o meu pesar, o meu coração quebrantado e arrependido. Então, este ouvir Deus, ele clamando a Deus para que Deus ouça a sua oração, é para que Deus se atente a ele. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Não te emudeça à vista das minhas lágrimas. Logicamente que ele está utilizando algumas expressões humanas para Deus, mas o que ele está querendo dizer aqui? Porque as lágrimas, elas não são ouvidas. O grito sim, mas as lágrimas não, elas são vistas. Mas ele então quer ouvir a voz de Deus, ouvir o alento de Deus no seu choro e no seu pranto. Ou seja, que Deus não silencie diante da sua dor, mas que Deus fale e se revele a ele. Porque, meus amados irmãos, isso ocorre até muitas vezes em discussões e diálogos humanos. Muitas vezes nós falamos com as pessoas e nós nos queixamos, e o que mais nos irrita não é uma palavra, muitas vezes. O que mais nos irrita é o silêncio, é a indiferença. E então aqui ele está dizendo que ele não quer que Deus seja indiferente para com ele. Ele quer então a presença de Deus. Ele quer se sentir guardado, protegido, cuidado, amado e ouvido por Deus. Ou seja, que Deus se revele a ele. Ele continua então o verso: porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Aqui então ele reconhece que não é deste mundo. É por isso então que ele não está apegado e preso às riquezas dessa terra. Ele estabelece um diálogo com Deus, reconhecendo que a sua morada não é aqui, que o seu lugar não é aqui. E a herança, o tesouro precioso que ele tem e que ele possui, foi aquele prometido aos seus pais. Ele é como seus pais, forasteiro nesta vida, mas detentor da morada celestial. No verso 13, ele vai então terminar o salmo dizendo assim: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Desvia de mim o olhar. Aqui, então, ele está trabalhando o aspecto importante, é que não venha sobre ele o furor de Deus, né? Que Deus não derrame sobre ele a sua ira, desvia o olhar, não fite os olhos com ira diante de mim. E ele vai então dizer isso: desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir.
para que eu torne um alento. E então ele vai trabalhar esse aspecto de que o que ele deseja de Deus, misericórdia, graça, bondade. Ele não quer viver angustiado, mas que nesta vida ele possa ser constantemente cuidado por Deus, amado por Deus, que Deus derrame sobre ele a misericórdia, o amor, a graça e a bondade. Ele não quer deixar de existir Deus irado com ele, mas sim, ele sabe da brevidade da vida, ele tem consciência de que a vida é efêmera, a vida é passageira, que nós não podemos estar atrelados a coisas desse mundo, mas o sentimento que ele quer ter é que Deus, ele não veja o fim de sua vida um Deus irado com ele, mas sim um Deus amoroso para com ele. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça mais e mais compreender as suas verdades. Quantas coisas nós aprendemos nesse texto? A calar, a silenciar, a ser prudente com as nossas palavras, cuidado com aquilo que falamos, para quem falamos, no momento que falamos. Também há questões importantes. Ao estar angustiado, ao estar apreensivo, ao estar amedrontado, há uma pessoa que você pode buscar, a Deus. No silêncio do seu quarto, no silêncio do seu lar, você ora ao Senhor. Há coisas que só Deus deve ouvir e que só Deus é capaz de te compreender. Ninguém pode te entender mais do que Deus. Deus, ele te criou, ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele compreende as suas dores, as suas angústias, as suas contradições, a sua instabilidade. Ele sabe quem é você, ele é seu Criador. Então, busque a Ele. E um outro aspecto muito importante é a confiança. Nenhuma dor, nenhuma perseguição, nenhuma angústia, nenhum sofrimento, ele é capaz de superar, de ser maior que o poder de Deus, pois ele governa todas as coisas. Mas há algo sempre importante nesse texto e em toda a Escritura, é que ao estar diante de Deus, conhecendo e reconhecendo quem Ele é, o nosso coração é quebrantado e o nosso coração passa a andar em conforme a vontade de Deus. Nós percebemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas incapacidades, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Nós percebemos tudo isso e nos voltamos para Deus, porque Ele mesmo nos atraiu para o louvor da sua glória. Com a finalidade do homem, glorificar a Deus e se alegrar nele para todo o sempre. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por esse momento, por mais esse estudo. Louvado seja o Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. E é o Senhor, ó Deus, que cuida do nosso coração. As nossas palavras, que muitas vezes não são adequadas, clamamos ao Senhor para que o Senhor nos silencie no momento correto. Que nós não possamos, ó Pai, falar algo que desagrade ao Senhor e que também nós não possamos, ó Deus, dar munição àqueles que querem sempre zombar do Senhor. Pai, também, Senhor, trabalha nos momentos difíceis em nosso coração, do pesar, da angústia, do sofrimento, e que nós tenhamos a certeza que há alguém a quem podemos recorrer e orar e também chorar, porque o Senhor nos enxuga a lágrima
e o Senhor nos compreende. Ó Pai, também está em Ti a fonte da confiança, da esperança, porque o Senhor é governador de todas as coisas. Ó Deus, e quando conhecemos e reconhecemos o Senhor, o nosso coração se quebranta, o nosso coração reconhece a nossa pequenez, a nossa incapacidade, e nós também podemos descansar, porque o Senhor cuida e zela por nós. Obrigado, é assim que nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos.